pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História dos oitavos anos. Estamos entrando no PET 6, semana número 3 e 4, tá? Essas duas aulas vão ser feitas no mesmo vídeo. Então, o tema está aqui, Segundo Reinado, aula número 2. Na aula passada nós já começamos a falar do Segundo Reinado, falamos sobre a divisão política, falamos sobre a questão da Guerra do Paraguai e agora vamos com outros temas. Vamos falar dessa vez de economia cafeeira, a principal atividade econômica do Segundo Reinado, e as leis que vão levar lá à abolição da escravatura lá em 1888, certo? Então, sem demora, vamos lá para as nossas aulas, começando com as imagens aí, né? A gente sempre começa com umas imagens. Percebam o que é isso aqui, né? Uma fazenda de café, ó. Uma grande fazenda de café da época do período imperial, tá? Do segundo reinado aí. Em cima lá uma xícara de café, né? Quem não gosta de tomar um cafezinho aí? Nós estamos aqui numa cidade, Guaxupé, uma cidade que tem aí exportadores de café, temos a cooperativa de café, né? A atividade cafeeira é muito importante aqui e nós vamos perceber aí na aula de hoje que as cidades da nossa região aqui, elas começam a crescer, se desenvolver graças a esse produto, o principal produto aí do segundo reinado, né? Que era o café, a principal atividade econômica. Do lado lá nós temos uma embarcação, né? E os sacos de café sendo embarcados para ser exportados, né? Esse café produzido aqui no Brasil, ele é exportado para a Europa, ele é exportado para os Estados Unidos, né? Ele é exportado para outros países. A produção era voltada para exportação, certo? Percebam que a mão de obra que trabalha nessas fazendas de café é a mão de obra escrava ainda, tá? Depois, lá no final do Império, a gente vai ter, né, com o fim da escravidão, né, com a abolição da escravatura, a gente vai ter a substituição dessa mão de obra por imigrantes, mas isso aí já é assunto para as aulas, né, para frente aí, matéria para frente, né? É nessa época que a mão de obra do café era basicamente escravos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse produto, sobre o café, né? A principal atividade econômica do Segundo Reinado era o café, né? O café era um grande produto de exportação, né? Era que se produzia para vender para fora. A principal atividade econômica, né, do país era a produção de café e a exportação do café, tá bom? O café ele era produzido no país, primeiramente, ali na região do Vale do Paraíba, tá? Que é ali, fronteira ali entre... pega um pedaço ali do estado do Rio de Janeiro e fronteira ali com o estado de São Paulo, tá? Aquela região ali é chamada de região do Vale do Paraíba, então ele pega ali, né? Próximo ali à cidade, né? Que era a capital do Império na época, o Rio de Janeiro, né? Mais ao norte do Rio de Janeiro ali e vai até a fronteira com São Paulo. Essa região foi a principal região durante muito tempo de produção de café, tá? Foi onde o café foi introduzido no Brasil, a produção do café foi introduzida no Brasil e o que possibilitava a produção de café, o que ajudava a produção de café nesse Vale do Paraíba, principalmente ali na região Fluminense, né? A região do estado do Rio de Janeiro, tá? O café ele precisa de uma mão de obra escrava. Né? Então a gente tinha mão de obra escrava, a gente tinha terras ali, grandes proprietários de terras com grande quantidade de mão de obra, com uma quantidade de escravos muito grande, que usavam esses escravos para trabalhar na produção de café. Tá? Então você tinha ali uma elite, né? Uma elite que estava ali em torno do império, né? Que estava ali próxima do imperador, tal. Aquela elite é quem vai começar a produção de café nessas regiões ali, tá? Só que vai ter um problema, né? Essa produção de café naquela região, eles não usavam técnicas mais avançadas de cultivo, o solo foi se desgastando e foi necessário mudar a produção de café para outra região, tá? E aí nós vamos ter uma expansão dessa produção cafeeira. Vou passar o slide aqui para a gente poder ver no mapa. Então, a região do Vale do Paraíba é aquela que está na cor laranja ali no mapa, tá? Pega ali um pedaço do Rio de Janeiro, né? E a fronteira ali com o estado de São Paulo, a divisão com o estado de São Paulo. Depois, o café ele vai se expandindo para outras áreas, aquela área verde ali, que pega um pedaço aqui de Minas Gerais, né? A zona da mata ali e o sul de Minas aqui, tá? E depois ele vai se expandir para a região em roxo no mapa aqui, que é o chamado Oeste Paulista, tá? O Oeste Paulista vai se tornar a principal região produtora de café deste período aí, tá? Então,
O que vai levar a essa mudança, tá? O esgotamento do solo lá na região do Vale do Paraíba, onde o café era produzido inicialmente, né? O café ele vai aumentar o seu mercado, né? Então vai ter que expandir a produção de café e ele vai se expandindo ali para aquelas regiões conforme a gente viu no mapa. Mas essa região do Oeste Paulista vai acabar se tornando a região a principal região produtora aí, né, onde o desenvolvimento vai acontecer, né, porque essa atividade do café era uma atividade muito lucrativa, né. Então, conforme esse café ia avançando para as outras áreas, cidades iam sendo criadas, né, a gente tem um desenvolvimento, as ferrovias vão começar a ser instaladas aí, já na transição para a República, né? Então a gente tem um desenvolvimento da região baseado na produção do café, tá? Então, até 1870, a gente tem como principal área produtora do café o Vale do Paraíba, aquela primeira região lá que nós vimos no mapa, tá? Depois, ela vai gradativamente passando, se expandindo para as outras áreas, até que o Oeste Paulista ali, né, a região ali em torno de Ribeirão Preto, Campinas, pega aquele pedaço todo ali, né, vai se tornar uma grande região produtora de café, tá? O que vai levar à produção desse café? A necessidade de expansão, mas também é, as áreas grandes de terra, porque aquela região ali não era muito desenvolvida, né? Então tinha um espaço grande ali de terra para fazer as grandes fazendas, grandes lavouras de café. E também o solo da região, né, as encostas dos morros, né, que favoreciam a produção da cafeicultura naquela região. Então percebam, ó, o café ele começa a ser produzido no Brasil naquela região ali do mapa laranja, tá, o Vale da Paraíba. Depois ele vai se expandindo, o solo daquela região ali fica desgastado com essa produção de café ali sem inovações técnicas, e aí ele vai acabar se transferindo, continua sendo feito ali o café, tá? Ele vai se espalhar para essa região de Minas Gerais aqui também, sul de Minas, zona da mata, mas a principal região vai se tornar essa região aqui que está em roxo no mapa aqui, que é o Oeste Paulista, que é bem próximo aqui da gente, tá? A nossa produção cafeira aqui de Guaxupé, né? Eu estou falando da cidade de Guaxupé, ela é bem próxima dessa região aí que vai se desenvolver como atividade cafeira. Depois vai se expandir de novo para cá de novo, mais ao final, tá? Além do café, né? O café era o principal produto. A gente pode observar naquele gráfico ali do lado, o café ele ocupava lá, né? Entre 1851 e 1860, 48,8% da exportação de produtos do Brasil. Então quase a metade dos produtos exportados para o Brasil era só de café. Tá? Depois, em 1861 a 70, esse número vai chegar a 45,5% e depois vai subir, 56,6%. Então, o principal, mais da metade da produção dos produtos exportados pelo Brasil era o café. Mas nós tínhamos outros produtos também. Lembra da produção do açúcar, né? Lá no Nordeste, principalmente na época colonial? Essa produção estava em decadência. Né? O açúcar estava diminuindo a produção. A gente consegue perceber isso também ali naquele gráfico, naquela tabela, né? Temos ali, ó, açúcar, o segundo produto, tá lá, né? Entre 1851 e 60, ele era 21,2% dos produtos exportados, depois baixa para 12,3%, depois baixa para 11,8%. Então perceba, está diminuindo a produção e a exportação de açúcar. Mas outros produtos vão acabar sendo produzidos. Por que o açúcar estava em decadência nessa época? Por causa da concorrência externa, o açúcar estava sendo produzido nas Antilhas, estava sendo produzido em outras regiões, tá? O açúcar de beterraba começou a ser produzido na Europa, um outro tipo de açúcar diferente do nosso, mas que passou a ser produzido lá, e como ele era produzido lá, ele era vendido lá mais barato, né? E a queda no preço, né? Teve que, por causa dessa concorrência, você tem que diminuir o preço, e aí essa produção não ficou tão lucrativa, ela começou a entrar em decadência, tá? Nós já falamos disso nas aulas anteriores. Que outros produtos começaram a ser produzidos na região? O algodão, no Brasil, né? O algodão e a borracha vão ser os dois principais produtos aí que vão entrar junto com o café na produção econômica do período do Segundo Reinado, tá? O algodão, principalmente na região lá do Maranhão. Por quê? Porque é um produto que a Inglaterra estava passando por aquele processo de revolução industrial, que nós já estudamos todos, né? E quem fornecia a maior parte do algodão para a Inglaterra era os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos entram numa guerra interna, né? Uma guerra civil chamada Guerra de Secessão, tá? E essa guerra interna
diminui a produção e a exportação de algodão para a Europa. Quem vai suprir essa falta vai ser o Brasil, com a produção de algodão lá no Maranhão. Tá? Então o algodão vai ser produzido aí. E outro produto que vai ser produzido também é a borracha, tá? A borracha, principalmente lá no norte, tá? Na região do Amazonas, do Pará. A borracha vai ser produzida aí, vai ser um importante produto a partir de 1880, tá? E por causa dos desenvolvimentos da segunda revolução industrial, né? A gente começa a produção de automóveis, né? A gente começa a produção de outros produtos industriais e precisa da borracha, né? O pneu do automóvel é feito de borracha, né? Então precisa da borracha, e essa demanda, essa necessidade da borracha faz com que o Brasil passe aí então a produzir também esse produto, né? Na região norte do país, lá na região amazônica ali, né, no Amazonas e no Pará, tá, que vai levar a grande riqueza ali para aquela região também, baseado na borracha, tá? Percebam aqui nos números, ó, o algodão lá em 1851 a 1860, né, ele ocupava 7,5% da produção nacional, depois ele cai um pouco para 6,2%, depois ele sobe muito, ó, percebam lá a terceira coluna lá na tabela, ó, 18,3%, tá? A partir de 1870 até 1880 vai ser a exportação do algodão no Brasil, tá? Outro produto que vai subir bastante vai ser a borracha, né? Então a borracha lá, a produção era bem pequena, 2,3% da exportação, depois ele sobe um pouquinho para 3,1% e depois ele sobe mais para 5,5%. E vai subir mais aí a partir desse momento que a gente está falando ali do momento do segundo reinado, tá? Então, o principal produto era o café, seguido por algodão e depois a borracha. Tá bom? E aí, turma, eu estava falando para vocês que a mão de obra do café era principalmente escrava, né? Eram os escravos que eram utilizados para trabalhar lá, para fazer a plantação, a colheita do café, né? E aí, o Brasil vai começar a ter problemas aí com a escravidão, com a manutenção da escravidão, né? Não sei se vocês sabem, o Brasil foi o último país aqui das Américas a abolir a escravatura. Nós já estudamos aí nas aulas anteriores os movimentos de independência, né, da América Espanhola. Muitos desses países fizeram a abolição da escravatura logo após sua independência, né? O Haiti teve lá uma revolução dos escravos, né? O último país que vai chegar ao fim da escravidão na América vai ser o Brasil, que vai ser só lá em 1888. Mas a pressão pelo fim da escravidão já vem de antes. Tá? Depois da Guerra do Paraguai, que nós vimos na aula passada, a gente teve um número grande de escravos que foram lutar na Guerra do Paraguai, né, os chamados voluntários da pátria, e esses escravos foi prometidos a eles que quando eles voltassem, né, vitoriosos, né, com o Brasil ganhando a Guerra do Paraguai, eles seriam libertados, eles conquistariam sua liberdade. Então começa a Guerra do Paraguai acaba, os escravos voltam, os ex-escravos voltam, né, só que voltam livres. Então aumenta muito o número de ex-escravos, agora livres, lutando contra a escravidão. Tá? Então você tem um número da população própria ali, né, de negros, ex-escravos, que vão lutar contra a escravidão. Outra coisa, vão surgir no Brasil correntes abolicionistas que vão lutar pelo fim da escravidão, influenciado por aquelas ideias, né, da Revolução Francesa, dos iluministas, né, aquelas ideias todas, né, da República e tal, eles lutavam pela escravidão. Então você tem um grupo de abolicionistas, né? Nesses abolicionistas nós temos negros, tá, ex-escravos, mas temos também brancos, tá? Nós temos várias personalidades que lutavam. Eu vou citar para vocês aqui algumas dessas personalidades que lutaram, que fizeram parte do movimento abolicionista, negros, tá? Descendentes de africanos. Então, ó, temos o advogado Luiz da Gama, nós temos o engenheiro André Rebouças, nós temos o jornalista José do Patrocínio, a pianista Chiquinha Gonzaga, famosa, né? Também lutava pela abolição. Então, eram negros que não eram escravos, eram livres e lutavam contra a abolição. Além dessa pressão dos abolicionistas, nós temos a pressão da Inglaterra. Tá? Por que a Inglaterra queria o fim da escravidão no Brasil? Porque a Inglaterra tinha passado pelo processo de revolução industrial. Né? Então ela precisava buscar mercados consumidores para os seus produtos. Ela está aumentando a produção, está produzindo cada vez mais e ela precisa de gente para comprar as mercadorias que ela está produzindo. Só que escravo não recebe salário.
Escravo não tem dinheiro para comprar produtos. Então eles vão lutar contra a escravidão, pelo fim da escravidão, interessados de que a mão de obra escrava passe a ser uma mão de obra assalariada, que as pessoas recebam salário e com que esse salário possa ser gasto comprando produtos ingleses, né? Então aumentando aí o mercado de trabalho. Nessa luta contra a escravidão, pelo fim da escravidão, os ingleses vão fazer uma lei em 1845 chamada de Bill Aberdeen, tá? E ela autorizava a marinha inglesa a abater, né, e aprisionar qualquer navio negreiro, navio trazendo escravos da África aqui para a América que estivesse navegando ali no Atlântico, né? Se vocês lembrarem, a marinha inglesa era muito, né, dominava a navegação, ela era muito boa, ela dominava a navegação no Oceano Atlântico, e aí ela aprova essa lei. E aí vários navios negreiros que estavam trazendo escravos capturados na África para o Brasil sofreram ali com as consequências dessa Bill Aberdeen, né? Sofreram ali a pressão inglesa, e aí para tentar resolver, amenizar essa situação com a Inglaterra, foi assinada a primeira das leis abolicionistas no Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz, lá em 1850, tá? O que é a Lei Eusébio de Queiroz? Ela determina o fim do tráfico de escravos africanos. Então ela é o fim da escravidão? Não. Ela é o fim do tráfico de escravos africanos, ou seja, trazer escravos da África para ser comercializados, para ser vendidos aqui no Brasil, tá? Mas ela não acaba com a escravidão, porque a escravidão vai continuar sendo feita aqui dentro do Brasil e também com navios que não respeitavam essa lei, traziam, né, faziam esse tráfico de escravos aí, né, escondido, tá? Mas esse número vai diminuir bastante. E aí você vai ter um crescimento do mercado interno de escravos. Então, escravos que trabalhavam, por exemplo, no Nordeste, na Bahia, no Norte, em Minas Gerais, tal, esses escravos vão ser direcionados, vão ser comercializados para outras produções, no caso aí para a produção do café, né, que era a principal, né? Então a gente tem esse comércio do escravo, e como não está vindo mais escravos trazidos da África, o preço do escravo aumenta muito, né? Então a gente tem um aumento aí do preço do escravo. O escravo acaba se tornando uma mercadoria cada vez mais cara, tá? Então isso é fruto da Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico, com o comércio de escravos trazidos da África aqui para a América, para o Brasil, tá? Outras leis foram feitas também, tá? Em 1871 foi aprovada a Lei Rio Branco, conhecida também como Lei Ventre Livre, né? Ela declarava livre todos os filhos de escravos nascidos no Brasil, né? Então, se a escrava engravidasse, né, o filho dela, ao nascer após 1871, ele era declarado livre. Só que essa lei tem uma pegadinha também, né? Qual que é a pegadinha? Essa criança, filha de uma mãe escrava, que nascia livre, ela tinha que ficar junto com a mãe, ou seja, lá na fazenda onde a mãe era escrava, até essa criança atingir a idade de 8 anos. A partir dos 8 anos, o proprietário da escrava, né, poderia libertar esse escravo, e aí ele recebia uma indenização, né? Ou então ele poderia continuar utilizando o trabalho desses livres, né, desses filhos dos escravos que eram livres, continuava usando o trabalho dele até os 21 anos. Tá? E isso é o que acabava acontecendo na maioria das vezes, né? Porque essa criança com 8 anos de idade, ela vai sair no mundo, a mãe dele é escrava, ela tem que ficar lá trabalhando na fazenda, ela vai fazer o quê? Né? Então essas pessoas acabavam ficando, né? Então colocou ali, né, a lei do ventre livre estabeleceu que os escravos nascidos a partir de 1871 seriam livres, mas eles acabavam ficando junto com as mães e acabavam se trabalhando também nessas fazendas como escravos lá, né? Então é uma liberdade entre aspas aí, tá? E outra lei foi a lei dos sexagenários, né? O nome da lei é Lei Saraiva-Cotegipe, tá? Ela foi assinada em 1885, já é uma das últimas aí, já estamos quase chegando na abolição, e ela estabelecia que os escravos maiores de 60 anos seriam automaticamente libertos, né? Também tem uma pegadinha nessa lei, né? Porque dificilmente um escravo trabalhando pesado a vida inteira, né, com castigos corporais, né, com chibatadas e com trabalho duro, chegava aos 60 anos, né? A média de vida nessa época não chegava aí nessa idade. Então, dificilmente um escravo chegava aos 60 anos. E quando ele chegava nessa idade, ele já não era mais produtivo, né? Ele não dava conta mais de trabalhar, né? Mas como ele era propriedade lá do senhor de escravos,
o senhor de escravos tinha que manter ele lá, mandar uma cama para ele, né, dar alimentação, né, e tudo mais. Então, para o proprietário de escravo, essa lei acabou sendo boa, porque o escravo que não era mais produtivo, ao atingir 60 anos, ele liberava, e esse escravo tinha que se virar, tinha que caçar outra coisa para fazer, né? Então, para os escravizados acabou, né, apesar de ter a liberdade, essa liberdade era muito tardia, só aos 60 anos, dificilmente eles conseguiam chegar. E quando eles chegavam lá, eles precisavam de amparo, e aí não tinha, eles estavam jogados aí para a vida, né? E para os proprietários de escravos foi boa, porque eles se livravam aí desse gasto, né? Vamos chamar assim, que não era mais produtivo, não tinha mais condições de trabalhar, né? De produzir, né? E aí o senhor de escravos ficava livre desses escravos. Então, tá vendo que foram várias as leis que foram criadas progressivamente aí na luta contra a abolição. Mas percebam que a maioria dessas leis ela beneficia apenas os proprietários de escravos e não os escravos em si, tá? Até que em 1888, no dia 13 de maio de 1888, a pressão da Inglaterra, juntamente com a pressão daqueles abolicionistas que estavam lutando pelo fim da escravidão no Brasil, enfim, todas essas forças aí vão chegar num ponto que não tem mais jeito de continuar a escravidão no Brasil, e aí foi assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea, tá? Então quer dizer que a Princesa Isabel libertou os escravos, ela que é a salvadora, tal? Não. Tá? Ela foi apenas a que assinou a lei porque o pai dela, o Dom Pedro II, estava viajando, estava fora da sede do governo e ela estava despachando por ele ali, ela que assinou, tá, a lei, mas não é uma lei que saiu da cabeça dela, né? A gente tem essa ideia romantizada de que a princesa Isabel libertou os escravos, nada disso, tá? A liberdade dos escravos foi fruto de muita luta desses líderes abolicionistas, desses próprios ex-escravos libertos que lutavam contra o absurdo da escravidão e também as pressões inglesas, tá? Enfim, chegou nesse ponto em que não teve mais como continuar a escravidão e aí em 1888 essa lei, a Lei Áurea, é assinada, dia 13 de maio, e aí acaba com a escravidão no Brasil. Essa lei foi boa para os escravos? Foi, porque eles foram libertos, né? Mas ela foi a ideal? Não. Por quê? Porque ela libertava o escravo, mas não dava nenhuma indenização para os proprietários de escravos, que ficaram irritados com isso, e o escravo também não levava nada. Então o escravo saía liberto, beleza, ele tem a liberdade dele, mas ele tem que começar uma vida sem nada, sem ter dinheiro, sem ter terra, sem ter instrumento para trabalho, sem nada, né? Então essa lei acabou, ela não dava nenhuma segurança ali para os escravos que foram libertos, tá? E eles acabaram sendo marginalizados. Então essas pessoas que não tinham, né, não tinham bens, não tinham nada, não tinham instrumentos de trabalho, tinham que começar uma vida do nada, elas acabaram indo para as periferias, elas foram marginalizadas, né? Então elas vão morar ali nas regiões periféricas, nos morros do Rio de Janeiro, né? Então a gente tem todo esse processo aí que é fruto dessa escravidão. Um exemplo, nos Estados Unidos, quando acabou a escravidão nos Estados Unidos, o escravo recebia um pedacinho de... O ex-escravo, livre agora, recebia um pedacinho de terra. Então ele tinha pelo menos alguma coisa para começar. No Brasil não tinha nada disso, né? Então essa lei acabou não ajudando. Claro, eles receberam a liberdade, mas eles tiveram que se virar ali, né, do dia para a noite, sem instrumento de trabalho, sem condição, sem local para morar, sem alimento, sem nada, né? Então essa população acabou sendo marginalizada e até hoje a gente tem frutos aí dessa abolição da escravidão mal feita, né, dos anos de escravidão e da abolição mal feita, que a população negra ficou marginalizada. Então, quando a gente vê as favelas, a gente vê as periferias das cidades brasileiras, a gente percebe que a maioria das pessoas ali são pessoas que têm essa descendência negra, né, e que provavelmente aí sofreram esses anos de exclusão, né, e de discriminação que infelizmente até hoje acontece no Brasil, né? Nós estamos passando aí por um momento triste da nossa história, né? Tivemos aí essa semana o assassinato de um negro num supermercado, né? Isso demonstra que o racismo aí existe, a discriminação racial existe no Brasil, infelizmente até hoje, né? E é resultado aí desses anos aí de escravidão e de uma abolição que não foi muito bem feita, certo?
Enfim, turma, encerramos então a nossa aula sobre esse pedaço da aula do Segundo Reinado, né, esses temas do Segundo Reinado. Falamos sobre a economia, falamos sobre as leis abolicionistas e chegamos então ao fim dessa nossa aula. Façam as atividades lá da semana 3 e da semana 4 do PET 6. Inscrevam-se no nosso canal, tá? Curtam os vídeos, é muito importante. E a gente se vê semana que vem. Um abraço e até mais.